Oi pessoal, tudo bem aí? Boa noite, ou melhor, bom dia, né? Dependendo aí do horário que você está vendo o vídeo, boa noite, bom dia, boa madrugada, certo? Pessoal, a gente vai tratar um pouquinho aí, dando continuidade ao que a gente está falando aí de história do Brasil, né? Esse grande país aí que tem uma história muito bonita, certo? Então a gente vai seguir aí falando algumas coisas aí para vocês, tá? Do imaginário ali da época, né? Isso aí muitas vezes é pouco tratado aí nos livros de história, né? Nos livros. Então a gente resolveu falar um pouquinho para vocês aí, né? Fazer algumas referências aí, tá? Que eu acho que vale a pena vocês acompanharem, tá? Pessoal, então a visão, né, que o Brasil, que o mundo tem do Brasil, que os europeus têm do Brasil, é uma coisa que marca, né? E ainda hoje, e marcou aí toda a história, né? Todo o imaginário europeu, tá? A respeito da gente aqui, né? Então isso é importante a gente tratar, né? Então vamos lá, vamos começar aí pelo século XVI aí, né? Esse momento em que os europeus chegam aqui por essas bandas, né? E é muito interessante, pessoal, que os registros da época, né, mostravam aí os europeus, né, com o imaginário de que essas bandas aqui, para esse lado aqui, né, o Novo Mundo, o oceano que dividia a Europa do Novo Mundo, era permeado aí de monstros, né, sereias, né, bichos assim, sobrenaturais, né? Então era isso que estava um pouco aí nesse imaginário aqui, né? É, a ideia também de que aqui, por essas bandas aqui, pudesse existir o paraíso terrestre, né? O Éden, tá? Então era justamente assim que os europeus nos viam, né? Ou pensavam, né? A existência para esses lados aqui, tá? Então é muito interessante aí, tá? O que eles chegam aqui, então, aí por volta aí de 1492, né? Século XV ainda, e começam aí a perceber que não era as coisas para cá não eram tão sobrenaturais assim, tá? Não eram tão encantadas assim, tá? Eles têm contatos ali com, né, o Colombo, né? Eles têm contato ali com os índios, né? Com os indígenas, os nativos ali da América Central, e eles percebem aí que os índios, né, esses nativos da América Central, eles tinham o hábito de canibais, né? Eram aí indivíduos, né, que tinham o hábito de comer carne humana, tá? Então isso acabou despertando nos europeus, né, uma coisa assim do exótico, né? Aquela coisa do exótico, aquela coisa, aquela estranheza, né? Imagina, né? Comer carne humana, andar pelado, a lascívia, né? Onde o pecado não existe, eles não conhecem Deus, tá? Então isso causou, né, nos europeus uma má impressão, né? Por quê? Porque divergia da cultura europeia, cristã, tradicionalista ali, certo? Então, e a esses povos, esses povos cabia a condenação, tá? Essa é a parte mais pesada aí, né? Se eles não se parecem conosco, eles são diferentes, certo? São diferentes e piores, portanto, eles merecem ser condenados, merecem ser escravizados, eles merecem, a eles é necessário que se apresente a fé cristã, a fé em Deus, em Jesus Cristo, tá? Então, pessoal, acreditava-se muito nisso, né? Então esse era o ideário da época, né? Os feiticeiros, os nativos eram feiticeiros, né? Pessoas más, pessoas que comiam gente, imagina, né? Isso acontecer, né? Não pode, tá? Então, por muito tempo, né? Os nativos eles foram vistos, né? Com esses ideais aí europeus até hoje, né? A gente aí, nós latinos, né? Somos ainda pautados, né, pelo que vem da Europa, tá? E aí, pessoal, o que começa a acontecer, né? Os viajantes, né, essas pessoas que começam a chegar aqui por essas bandas, né, começam a escrever cartas, né, mandar registros lá para a Europa, né? A primeira carta aí, né, pessoal, que todos nós aí já ouvimos falar, é a carta, né, do Pero Vaz de Caminha, né? A primeira carta sobre o Brasil, certo? Então ele vai descrever
aí a terra, vai descrever, de certa forma, os indígenas, né, algumas práticas dos indígenas, certo? Então ele vai chegar ao rei, o rei vai entrar em contato, então, o rei de Portugal, né, vai entrar em contato, então, com esse novo mundo, até então, um mundo desconhecido, né, aí, certo? Pelos portugueses, tá? O próprio Américo Vespúcio, certo, pessoal? Ele vai também mandar aí, vai fazer menções, né? A terra de Santa Cruz e seus habitantes, tá? Então, e muito do que ele vai escrever, né, pessoal, o Américo Vespúcio, é baseado, né, nos diários, né, no primeiro diário do Cristóvão Colombo, tá? Que o Cristóvão Colombo tinha usado para mencionar aqui essas terras aí, tá? E no Marco Polo também, que descrevia aí a possibilidade de existência de fontes da juventude, né, das Amazonas, que saíam, que andavam, né, atirando nas pessoas com arco e flecha, né, e matando ali os possíveis conquistadores daquela região do norte ali, tá? Além desses relatos, pessoal, chegado, né, do Américo Vespúcio, né, do Pero Vaz de Caminha, chegavam muitos navios, tá? Ali, principalmente naquela parte norte ali, né? Não só na parte norte, mas em toda a costa, tá? E esses navios aí, muitos dos quais navios piratas, né? Também mandavam aí registros, tá? Para a Europa, beleza? Então isso começou a ir para a Europa, né? Mostrando um pouco dessa parte aqui do mundo aí, tá, pessoal? O que vai acontecer, né? A partir de 1550, pessoal, as teorias, né, as ideias sobre a América, né, sobre o Brasil, elas vão começar a se diferenciar um pouco, né? Então, a gente vai encontrar aí registros, certo? Especificamente ibéricos, tá? Ibéricos, né, portugueses. Registros esses, pessoal, que tem a ver propriamente ou teve a ver, né, com o processo de colonização do Brasil, com os interesses propriamente dos colonizadores aqui, tá? Então, tem um escritor, né, inclusive, que vai escrever uma obra, certo? Que é o Pero de Magalhães Gândavo, que vai falar justamente sobre a fertilidade da terra, né, o clima, vai falar propriamente sobre a natureza, tá? Ele vai fazer aí a elogiar, né, as qualidades da terra, certo? No entanto, com relação aos índios, pessoal, o Pero de Magalhães Gândavo, ele não vai olhar muito bem, tá? Ele vai descrever os selvagens aí, os nativos como selvagens, né, bárbaros, pessoas aí belicosas, né, que tinham vários vícios, né, dentre os quais aí o hábito de beber, né, lá o famoso cauim, certo? Então o Pero de Magalhães Gândavo, simpatia pela natureza. No entanto, se fosse levar em conta aí os selvagens, tá? Essa simpatia ia por água abaixo, certo? Aí retratava os vícios aí, tá? Então ele escreveu aí obras, pessoal, lá em 1570, 1576, tá? Retratando um pouquinho, então, da natureza, falando da natureza, da terra, né? E dos gentios, né? Gentios retratados aí como indivíduos, né, sem fé, de poucas letras, sem fé, sem rei, nem lei, certo? Sem fé, nem lei, nem rei, certo? Então essa era a lógica aí pela qual era tratado aí os indígenas pelo Pero de Magalhães Gândavo, tá, pessoal? Então é interessante, pessoal, que nessas descrições aí, né, a respeito do Novo Mundo aqui, né, na natureza, né, e dos nativos, os franceses eram mais light, tá? Inclusive aí, eles não se preocupavam tanto com as regras, né, com culto às regras, tá? Eles descreviam aí de uma forma mais light aí os índios, certo? Inclusive muitas tribos indígenas, né, fizeram aí alianças, né, com os franceses, tá? Os Tupinambá, por exemplo, né? Os Tupinambá preferiam, né, ser escravizados, não, serem dominados, de certa forma, pelos franceses, preferiam o jugo dos franceses do que propriamente dos portugueses, tá? Porque os franceses eram mais lights aí no processo. Então, muitos Tupinambá, inclusive, foram para a Europa, tá? Isso é bem interessante aí,
teve lá, depois eu vou falar melhor, né, a França Antártica, né, que houve a famosa Confederação dos Tamoios, que os índios se reuniram, né, junto com os franceses para lutar contra a dominação portuguesa ali naquela região da Baía de Guanabara, tá? Então, é isso, né, pessoal? Inclusive, então, existia esse trânsito aí de nativos, tá? Iam lá para a França, né? Teve até uma festa, uma vez, a famosa festa de Rouen, né, lá na França, que muitos foram levados lá para a França, 50 Tupinambá, e aí, lá na França, eles encenaram ali, às margens do rio Sena, uma confraternização tipicamente brasileira, né? Contrataram ali mais 250 pessoas, entre prostitutas ali, marinheiros, para encenar um pouco ali do que seria a vida aqui no Brasil, tá? Então, com seus, né, os índios, com seus hábitos, com as suas formas de viver, né, com a sua religião, né, as suas crenças, as suas comidas, então levaram isso tudo lá para Paris, né, onde foi tudo encenado ali nas margens do Sena, tá? Inclusive, pessoal, os franceses, né, eles vão passar a diferenciar o canibalismo da antropofagia, tá? Isso é muito interessante, essa definição de conceitos, né? Porque canibal é uma coisa ruim, né? Canibal a pessoa ser chamada de canibal é um ato até pejorativo, né? Ah, esses canibais, esses seres, esses indivíduos exóticos, né? Que comem gente, né? Certo? Canibal. Não, canibal não. Existe o canibal e o antropófago. O antropófago é aquele que come a gente, que come pessoa, não por comer abertamente, tá? Come por conta de guerras, por conta de vingança, certo? Ou seja, existe um propósito, ou seja, né? Você percebe que houve aí nesse processo uma diferenciação, tá? Que foi feita aí pelos franceses, tá? Um dos grandes escritores aí, né, pessoal, que deixou aí ensaios, né, sobre os índios, inclusive os nativos aqui do Brasil, inclusive relativizando aí parte, né, da cultura aqui dos nativos, foi o Michel de Montaigne, né, que escreveu aí em 1580 um ensaio, tá, inclusive a fonte teria sido o próprio diálogo, né, a própria conversa que o Michel de Montaigne teria tido com esses índios que foram ali para a França para encenar essa festa aí, né, essa festa. Então ele conversou com esses índios, tá, e montou lá os ensaios, né, defendendo, relativizando inclusive esses hábitos belicosos aí dos índios. Falou, eles fazem a guerra, certo? Mas eles fazem a guerra por tais e tais objetivos, existem regras. Olhem para nós, europeus, olha que a gente briga, olha por conta de que nós brigamos, olha quantas pessoas morrem por causa das guerras que nós fazemos aqui. Então o Michel de Montaigne, ele foi um dos primeiros assim a relativizar, né, um dos primeiros. Isso entrou para a história, né, como um humanista que passou a enxergar, né, via os nativos não como apenas canibais, mas ele retratou um pouco dos hábitos, né, da cultura, certo? Ele relativizou, certo, os hábitos e a religião dos indígenas e comparou até mesmo com o próprio meio de vida, né, dos europeus aí, certo, pessoal? Então, a gente não pode esquecer, né, que nesse processo aí todo de colonização, os franceses, né, eles passaram a contestar a divisão do Tratado de Tordesilhas. Falou, pô, peraí, né? O Francisco I, né, o rei francês, falou, pô, peraí, quem falou que o mundo deve ser dividido entre Portugal e Espanha só? A gente quer ter um pedacinho também, a gente tem, né, os franceses que já tinham estado aqui, né, pessoal, na Bahia, em Pernambuco, no sul do Brasil, certo? Aí, antes ou durante o processo, né, de colonização portuguesa, eles já conheciam um pouquinho de Pernambuco, já haviam tentado dominar Pernambuco, já haviam tentado dominar uma parte ali do sul do Brasil, certo? E em 1555 eles chegam ali na região da Baía de Guanabara, né, a região da França Antártica, né, o Nicolas Durand de Villagnon, né, que chega ali, conquista ali aquela região da Baía de Guanabara e funda ali a famosa França Antártica, né, França Antártica ali. Certo, pessoal? Na região da Baía de Guanabara. Tá fazendo, inclusive, alianças, né, com
os indígenas, né, ali os Tupinambá, certo? Então o Villanhon, ele fica um tempo, né, na Baía de Guanabara. Inclusive ele chama, né, faz um liga, né, ele manda lá uma carta, né, pro João Calvino, né, o pai do calvinismo, né, o fundador do calvinismo, né, religião protestante que havia acabado de surgir, certo? E fala assim, ó, João, manda aí uns huguenotes aí. O huguenote é calvinista, é protestante francês, tá? Calvinista francês. Manda lá para ocupar, inclusive, ali a região da Baía de Guanabara, certo? Então, 14 huguenotes vêm aqui para o Brasil, ocupam ali, né, acreditando que a vinda dos protestantes iria amenizar um pouco os ânimos ali, né, dos colonizadores ali e tal, mas não amenizou porcaria nenhuma, né, os conflitos ali muitas vezes só aumentaram, certo, pessoal? E dessa conquista ali da região da Baía de Guanabara, ia muita carta lá para a França, né, para a Europa, mostrando um pouco... falando um pouco ali também da natureza brasileira, certo? Da possibilidade de encontrar metais, e fala também dos índios, né? Obviamente os índios, eles nunca vão deixar de ser retratados aí, certo, pessoal? Por essas cartas, né? Por esses conquistadores aí. O Villeneuve, né, o francês que esteve aqui então, ele retratou, tá? Junto com ele veio um franciscano, né? Um frade franciscano, o André de TV, que também, né, ele ficou 3 meses na França Antártica, tá, e ele escreveu, né, algumas cartas, né, André de TV, tá, frade franciscano que ficou na região lá da França Antártica e mandou, certo, escreveu lá umas cartas, né, para mandar para a Europa, combinando um pouquinho de humanismo, né, esse humanismo aí relativizando um pouco algumas coisas, falando um pouco a mais aí do que somente detratando os nativos, né, com aquela coisa da descoberta, né? Então ele juntou o humanismo com aquela coisa, né, maravilhada da descoberta, aquela coisa estimulante, né, de estarem num lugar assim novo, num lugar que precisava ainda ser descoberto em muitas coisas, tá? Ele escreveu um livro chamado em 1557, certo, pessoal? Chamado assim, As Singularidades da França Antártica, tá? Então, foi uma obra aí que fez muito sucesso na Europa, certo? Então, ela descrevia aí, né, os Tupinambá e a natureza do Brasil aí, tá bom? E especificamente, né, aparece aí lá no capítulo 27, né, pessoal, o registro, né, desse lugar aí retratado como um lugar paradisíaco, tá? Um lugar bacana aí, tá bom? Outras pessoas aí também, pessoal, que vieram para cá, foi justamente o Hans Staden, né, e o Jean Delery, certo? O Hans Staden tem uma história bacana que eu vou falar para vocês, certo? O Hans Staden, ele ficou, né, pessoal, ele ficou preso aí, tá? Ele foi preso pelos Tupinambá, ele ficou 10 meses preso aí, né, aí com os Tupinambá, certo? Ficou lá. E aí ele contou um pouco dessa experiência, né, que ele teve aí num livro chamado aí, Duas Viagens ao Brasil, né, que teve mais de 50 edições aí em várias línguas. E o interessante da obra do Hans Staden, né, pessoal, é que ele viveu isso, ele vivenciou, né? Então ele teve que negociar, né, a soltura dele, ele não foi... Ele teve que negociar, ele quase morreu ali, quase foi literalmente comido, né, pelos índios ali. Ele negociou, ele ficou 10 meses, então, sob cativeiro, né, nas mãos dos índios, e o relato dele tem muita veracidade, né, muito aceito por conta dessa postura aí, né, dessa questão de ele tentar escrever, né, e colocar de escrever e colocar ali tudo que ele passou, né, a veracidade, a legitimidade do discurso dele é por conta disso, tá? E o Jean Delery, né, que escreveu aí também obras, né, ele era um pastor, tá? As obras do Jean Delery também tiveram bastante sucesso, tá, pessoal, lá na Europa, né, várias obras aí, contam aí com mais de 15 edições, tá? E ele vai falar justamente, focalizar nos índios, tá? Ele vai buscar entender propriamente o canibalismo, né? Ele vai falar que os canibais, pessoal, eles não agem por conta do canibalismo somente, né? Eles agem porque existem
existem formas de comunicação interna, existem regras internas, né, no próprio ato de comer carne humana, certo? Então, vingança, muitas vezes para adquirir a antropofagia, né, que era um conceito aí bastante, foi um conceito aí bastante disseminado aí pelos europeus, né, pelos franceses principalmente, tá? Então é isso, pessoal. A gente viu aí que esse século XX aí ele trouxe, né, muitas coisas importantes. O século XVI, XV, XVI, ele trouxe bastante bastante visões, né, a respeito aqui do Novo Mundo, tá? Algumas visões aí que tangiam, né, que mostravam o lado fabuloso do Novo Mundo, o lado extraordinário, o lado fantástico, o lado, né, da descoberta mesmo, a maravilha da descoberta, certo? Mostrando também um pouco aí da vida dos indígenas, né? Como eles viviam, quais eram os hábitos, né? E muitas vezes, além só de detratar os indígenas, muitos relatos, além de detratar então existiam muitos relatos que, ora, detratavam os indígenas, tratavam os indígenas assim como pessoas assim inferiores mesmo, pessoas assim que deveriam ser punidas por conta dos atos. No entanto, pessoal, existiam relatos que humanizavam aí o índio e relativizavam aí boa parte da cultura deles aí, tá? Então isso é bastante interessante, tá? É bastante interessante a gente perceber aí, tá, pessoal? Bom, pessoal, então o vídeo ele fica por aqui, ele retratou, então, buscou retratar essas visões, um pouquinho falar dessas visões aí que se tinha do Brasil, que os europeus tinham do Brasil nesse momento, tá? Espero aí que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá, pessoal? Obrigado, dá um joinha, curte o vídeo aí e faz comentários aí caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestões, tá, pessoal? Obrigado, a gente se vê aí num outro vídeo, numa outra oportunidade. Até mais.